Aí temos aqui no estúdio a presença do mestre Márcio Guedes. Vamos falar de futebol às vésperas das estreias dos campeonatos regionais. Márcio, boa noite. Boa noite, Igor. Tudo bem? Tudo bem? Mestre é demais, hein? Menos. A gente pode começar pelo Rio de Janeiro. Assim, a gente tem o É. Flamengo com uma equipe que se reforçou muito. Dá para colocar É. o Flamengo acima, um patamar acima dos rivais? Sem dúvida alguma, né? Principalmente nas competições nacionais, porque o Flamengo está com um time agora muito reforçado, com alto nível. Agora, o Carioca é uma coisa curiosa, porque o regulamento é tão ruim que você tem aquela fase jogando contra os pequenos, todo mundo passa, e depois tudo é decidido em um jogo ou dois, como aconteceu ano passado, que o Botafogo fez uma campanha horrorosa, foi o quinto colocado no geral, entrou, aí depois ganhou a semifinal com o Flamengo, e nos dois jogos finais com o Vasco ganhou um jogo e foi campeão. Foi um resultado injusto, e, portanto, o regulamento mal feito de novo, foi super criticado, os dirigentes repetiram o mesmo erro, e isso é uma ameaça, inclusive, a um time que é nitidamente melhor que é o Flamengo, que é muito melhor que os outros clubes. E que domingo vai estrear contra o Bangu. Teremos um bom público no Maracanã, porque a venda antecipada já deixou 20 ou 25 mil pessoas, 20 mil pessoas já presentes, garantidas no jogo. Eu calculo 40, 50 mil para o jogo Flamengo e Bangu. O Flamengo está levando multidões e vai ser a apresentação do Arrascaeta e do Gabigol, embora eles não tenham ainda condições de jogo, né? Mas agora a gente pula para São Paulo. Em São Paulo a gente tem uma situação um pouco parecida, que é o Palmeiras, é um time também que financeiramente tem uma certa vantagem, conseguiu reforços bons, é o atual campeão brasileiro. Mas aí falando de favoritismo, você acha que a participação desses times na Libertadores vai afetar o desempenho deles no estadual? Não, não creio não, porque essa fase inicial da Libertadores ela é mais espaçada e os estaduais têm jogos mais fáceis. Então isso pode afetar depois, quando ficar paralelo ao brasileiro, entendeu? A Copa do Brasil. Agora, São Paulo, embora o Palmeiras seja também o melhor, seja tipo Flamengo de lá, mas o São Paulo e o Corinthians se reforçaram muito mais que, por exemplo, aqui do Botafogo, Fluminense ou Vasco. Você vê que o São Paulo trouxe o Pablo, de volta o Hernanes, é um time que está com um bom elenco, pode, de repente, fazer jogo duro com o Palmeiras. Mesma coisa que o Corinthians, que contratou jogadores interessantes, né? Como o Ramiro, como o Sornosa, Richa do Fluminense. É um time que se reforçou, tem uma grande torcida ao lado dele, então acho que o Campeonato Paulista, mais uma vez, vai ser muito mais interessante do que o Campeonato Carioca. E o Santos com o São Paulo também, no técnico. O reforço do Santos vem de fora, né? Mesmo assim, vamos esperar um pouquinho, porque o São Paulo crava um ano cravo, outro na ferradura. Tem uma boa temporada, depois começa a inventar, como na Copa do Mundo com a Argentina, que foi muito mal a participação dele. Enfim, não sei o que vai acontecer, se os jogadores vão aceitar um técnico de fora e um técnico histriônico e todo agitado como o São Paulo. Se acertar, ótimo. Mas eu acho que o time do Santos é o mais fraco dos quatro grandes de São Paulo e vai ter que se reforçar, porque com esse elenco que está lá não vai chegar longe, não. E continuando falando dos estaduais, dos outros estados, que talvez não tenha tanto favoritismo, mas também com times que vão participar da Libertadores. A gente tem Minas com Cruzeiro Atlético, Rio Grande do Sul, Inter e Grêmio. Não vai mudar muito, são sempre essa dupla aí de Rio Grande do Sul e de Minas, né? O caso de Minas, o Cruzeiro, por enquanto, inclusive, perdeu os jogadores e não está se recompondo tão bem, mas ainda tem um elenco muito forte. E o Atlético Mineiro está tentando trazer jogadores, trouxe o Igor Rabelo do Botafogo para reforçar a zaga. Eu acho que está bem equilibrada disputando em Minas. E no Rio Grande do Sul, creio que o Grêmio continua na frente, porque o próprio Inter não está ainda com jogadores que perdeu alguns e trouxe do Botafogo, ele Lindoso, que aqui no Botafogo é um jogador mediano. Acho que o Grêmio, com o Renato Gaúcho, com um elenco forte, é favorito absoluto para ganhar o título gaúcho. A não ser que comece a jogar com time reserva e faça do estadual um torneio sem importante. Mas creio que esse ano teremos um Grêmio forte no estadual. Só para fechar, Márcio, saindo um pouco dos campeonatos estaduais, a gente viu a Copinha no primeiro bloco. Tem ficado de olho nos jovens jogadores que podem sair dessa competição? Porque agora tem o seguinte também, os clubes de maior investimento também pegam eles e eles ficam 1, 2 anos e logo vão para cima, então não dá nem para você acompanhar direito. Eu esperava que Flamengo e Palmeiras, por exemplo, que tem grandes times, e melhor do que os outros, fosse fazer uma boa participação. Foram logo eliminados. Você tem o Guarani e Figueirense, que aliás estão jogando agora com boas participações, chegando nas quartas de final. O Vasco também, o Volta Redonda é outra surpresa, né? E dos grandes só Corinthians, Cruzeiro, Grêmio, que foram os times que mais ou menos conseguiram chegar nas últimas fases aí. Obrigado, Márcio, mais uma Obrigado. vez. Até a próxima Obrigado a oportunidade. você, Vídeo, Eric.